contribuição nós podemos dar para que elas funcionem melhor, sem nenhuma pretensão de protagonismo, sem nenhuma pretensão de ditar absolutamente nada. A gente tem escutado muito desde o início do ano, todos os setores envolvidos. Em relação aos funcionários da Fundação Casa, é a primeira vez que a gente tem uma oportunidade de ter um diálogo fora dos muros da Fundação Casa. A gente, nas visitas, tem procurado ouvir, especialmente os agentes de apoio socioeducativo, por causa da questão da violência, que é uma questão complexa, não dá para a gente simplificar, demonizar ninguém e nem vitimizar ninguém nessa história, né? É uma questão estrutural, e é muito importante para a gente, então, esse contato aqui. Eu estou falando de uma atuação do Ministério Público, aliás, eu gostaria muito de usar uma expressão que acabou de ser usada, que é sozinho ninguém consegue nada, isso é verdade. Não adianta todo mundo que estiver envolvido nessa questão e que tiver pretensão de protagonizar alguma coisa ou de afirmar um interesse lateral, acima de interesses que digam respeito à socioeducação, não vai chegar a lugar nenhum. A nossa atuação é no sentido de tentar construir um trabalho interinstitucional e também aliado aos setores da sociedade civil que estão engajados na questão da socioeducação, e a partir de uma determinada perspectiva de atuação do Ministério Público. Qual que é essa perspectiva de atuação do Ministério Público? Segundo a Constituição, muitos já devem saber disso, o Ministério Público tem, entre outras atribuições, principalmente a atribuição de defender o regime democrático e de defender a ordem jurídica. É claro que alguém menos atento ou menos atualizado em relação ao que seja o direito ou ao que seja o Ministério Público pode achar que o Ministério Público é um órgão de mera aplicação da letra fria da lei às mais variadas situações, de maneira irrefletida, de maneira não estratégica, reativa, judicializando tudo. E a gente vê isso acontecer bastante ainda no Ministério Público. Eu diria até que é uma prática ainda majoritária na maioria dos ministérios públicos brasileiros. Por quê? Porque no dia 5 de outubro de 88, quando a Constituição afirmou que o Ministério Público teria essa função de defender a ordem jurídica e o regime democrático, no dia seguinte, não tem como uma mágica acontecer e o Ministério Público passar a ser o Ministério Público da Constituição de 88. Isso é um processo. É um processo permanente de disputa de projetos de Ministério Público, que estão dentro de um contexto mais amplo, de projetos de sociedade, né? E o projeto de sociedade ao qual nós estamos vinculados é o projeto da Constituição de 88. É aquele que diz, no artigo 3º, que objetivos fundamentais da República são construir uma sociedade justa, livre, solidária, erradicar a pobreza, a marginalização, todos os tipos de discriminação. É nessa perspectiva que a gente atua. Nessa perspectiva, você não tem como atuar no modelo antigo de atuação do Ministério Público. Basicamente, o que a gente tem de mais importante hoje para fazer é olhar para as diversas políticas públicas de afirmação de direitos e lançar um olhar crítico sobre elas e ver de que maneira a gente pode atuar para contribuir para que essas políticas públicas se desenvolvam de uma maneira melhor. Quando a gente está falando de socioeducação, a gente está falando de um problema extremamente complexo e de uma insuficiência de instrumentos para superar os mais variados desafios que se apresentam. A gente tem alguns dados de realidade que a gente vai ter que, pelo menos num primeiro momento, deixar de lado. Por exemplo, a gente não vai conseguir, num curto prazo, enfrentar o problema do superencarceramento de jovens na Fundação Casa. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Isso passa, inclusive, por uma mudança cultural dentro do Poder Judiciário, que é uma coisa, se na sociedade as mudanças culturais são lentas, dentro do sistema de justiça elas são muito mais lentas. Então, a gente tem hoje ainda, na justiça da infância e da juventude, no país como um todo, concretamente, ainda uma disputa entre a cultura da situação irregular do Código de Menores e a ideia da proteção integral da Constituição de 88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente ainda tem forças que mantêm viva a ideia da situação irregular, mantém vivo o Código de Menores. E isso é um processo lento, é um processo dentro do qual esse tipo de atuação se insere, né? Agora, dados de realidade, por exemplo, o superencarceramento. Isso passa por explicar para juízes, para promotores, que encarcerar não resolve nada. Encarcerar é medida extrema que serve para situações extremas, que é o que a lei diz. Inclusive, a nossa lei foi a primeira. Isso, o nosso ECA é produto de uma luta de décadas e acabou influenciando a Convenção Internacional da ONU, acabou influenciando a nossa Constituição e a legislação de diversos outros países.
Só que aqui a gente se recusa a aplicar. A gente avançou muito só que culturalmente a gente está muito atrasado ainda. Então, por exemplo, a questão do superencarceramento a gente não vai conseguir, não está ao nosso alcance nesse momento. Então, não é disso que a gente vai falar agora. Infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso como um dado de realidade. E também não adianta, enfim, aí a questão respeitar as opiniões em sentidos diversos, me parece que não adianta a gente falar em abrir mais vaga para internar cada vez mais jovens, e são jovens bem situados, são os jovens da periferia, das grandes cidades, principalmente, jovens pobres, jovens negros. Não me parece razoável a gente trabalhar com essa ideia de encarcerar mais gente para tentar resolver o problema, criar mais vaga para resolver problemas de encarceramento. Enfim, essa é só uma opinião pessoal minha. Agora, a gente tem um problemão para lidar, e vai depender da gente querer lidar com ele ou não. Outro dado de realidade, por exemplo, a questão cultural está muito enraizada. A gente viu uma pesquisa saindo esses dias aí, no sentido de que 60% da população pensa que bandido bom é bandido morto. Só que bandido é só o outro. O criminoso é só o outro. Todo mundo pratica crime em algum momento. A gente não pode ser hipócrita. Todo mundo um dia bebe e dirige um veículo, ou sonega um imposto, ou faz as artimanhas mais elaboradas para fraudar o erário, não tirando o dinheiro que está lá, não deixando de colocar. Então, essa questão, todo mundo, me desculpem, mas se alguém der um tapinha em uma pessoa que está privada de liberdade sob seus cuidados, está praticando crime, talvez crime muito grave. Então, enquanto a gente tiver numa conversa maniqueísta, em que nós encarnamos o bem e o outro, seja quem for, encarne o mal, a gente não vai sair do lugar, a gente não vai para lugar nenhum. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é isso. E essa percepção maniqueísta do problema, ela é reforçada por programas jornalísticos da pior qualidade possível, né? Que reforçam essa ideia de que a sociedade está permanentemente ameaçada por pessoas perversas, e aí a gente pode nomear de diversas maneiras, e que precisam ser combatidas, encarceradas e, se possível, eliminadas. Porque se houvesse honestidade em certos discursos, era isso que seria dito. Então, a gente tem que ter... primeiro, a gente tem que fazer a autocrítica antes de dar qualquer passo. Né? Então, a gente tem, primeiro, o problema do superencarceramento, que não está ao nosso alcance. A gente tem um problema cultural seríssimo. Esse processo, vamos chamar assim, de desalienação, para a gente tentar entender o problema da socioeducação fora daquela conversa rasa desses programas policiais, é um processo lento e depende de muita vontade, de muita autocrítica e de muita vontade. Então, só deixando isso bem claro, né, deixando bem claro que o Ministério Público nunca compactuou e nunca vai compactuar com nenhum tipo de violência, seja de quem for, contra quem for, e, pelo menos, essa é a perspectiva da atuação que a gente está iniciando, de construção de uma política pública melhor para a socioeducação. Partindo disso, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos construindo um programa de atuação para a infância e juventude, que a ideia é que se torne um programa de atuação integrada, que envolva outros setores do Ministério Público com a mesma visão do problema, porque a gente sabe que todas as instituições são plurais, e a gente está falando de uma determinada perspectiva específica, e é exatamente por isso que, dentre os diversos problemas que estão sendo enfrentados, o problema da Fundação Casa, especialmente o problema da violência dentro da Fundação Casa, que é um problema muito sério, a gente, desde o início, tem feito questão de deixar muito claro que não vai tratar nos moldes daquele modelo velho, ultrapassado, anacrônico de Ministério Público pré-88. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: nós não estamos indo para a Fundação Casa com a finalidade de criminalizar os trabalhadores que estão lá prestando serviços importantes dentro da Fundação Casa. A gente não está indo lá para perseguir quem quer que seja. A gente não está olhando para o problema da violência da Fundação Casa, e agora eu estou falando da violência contra os internos mesmo, como um problema de pessoas perversas ou malvadas que resolvem se tornar agressivas, de repente, diante de um determinado público. Não é isso que a gente... Não é essa a visão. A visão existem questões estruturais, e é disso que a gente está tratando aqui hoje. Existem questões estruturais que podem estar precarizando o trabalho dentro da Fundação Casa, e é por isso que a gente convidou o Ministério Público do Trabalho para atuar em conjunto também. E essas questões estruturais podem estar gerando situações de tensão
que, claro, sem uma gestão adequada, podem levar à realidade que vocês vivem nas unidades. Vivem, quem é agente socioeducativo, no pátio. Uma situação... É muito fácil, para mim, chegar aqui e dizer tudo isso. Amanhã eu vou lá para o meu gabinete, na sede do Ministério Público. Eu não vou para um pátio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém está querendo simplificar nada, ninguém está querendo desconsiderar nenhum ponto de vista. Agora, a gente precisa olhar o seguinte, a gente está falando de socioeducação. Socioeducação tem a ver com afirmação de direitos para superação de situação de conflito com a lei, afirmação de direitos para construção de autonomia de sujeitos. Então, eu já digo desde já, se qualquer pessoa, grupo ou entidade tiver uma perspectiva de atuação diferente, não vai ser essa o nosso ponto de contato, né? Mas eu acredito que não seja esse, pelo menos o caso da maioria das pessoas presentes aqui hoje, né? Me parece que a ideia é a gente olhar para essas questões estruturais e entender como é que elas estão atingindo não só os adolescentes que estão lá privados de liberdade, estão lá contra a vontade, e também os trabalhadores que estão lá. Me desculpem, e nem estou querendo generalizar nada, mas eu já ouvi muita coisa nesse meio, mas a coisa mais triste que tem é ver oprimido brigando com o oprimido. É ver gente que está tendo direitos sacrificados por uma determinada estrutura, se voltando contra outro grupo que também está tendo direitos sacrificados pela mesma estrutura. Então, exatamente. E aí, quando a gente sai para conversar aí na sociedade sobre o que acontece, a partir do desconhecimento total sobre o que acontece dentro da Fundação Casa, você vai achar uma parcela da sociedade que vilaniza os adolescentes e vê os funcionários da Fundação Casa como vítimas deles. E a gente vai ver uma parcela da sociedade que vilaniza os agentes de segurança, principalmente, os agentes de apoio socioeducativo, e vitimiza os adolescentes. A coisa mais complexa do que isso. A coisa mais complexa do que isso, e qualquer atuação sob essa perspectiva de olhar para questões estruturais que estão gerando essas situações de tensão muito grande, que levam a atos de violência, infelizmente, que levam a situações de violência de oprimido contra oprimido. Se a gente tiver identidade de perspectiva, esse pode ser um primeiro contato para um trabalho que certamente vai render frutos, já tem rendido esse trabalho de busca, de construção coletiva, especialmente em relação ao meio aberto, às medidas em meio aberto, e a gente espera, com isso, ter não só a contribuição, hoje já foi muito importante a gente estar aqui hoje, essas questões relativas à saúde são muito importantes, e eu, pelo menos, não tinha conhecimento tão detalhado da situação, e certamente ela tem relação com essa criação de situações de tensão, né, a questão da carga horária, certo? Tem questões aí que são importantes a gente olhar, e a gente está aqui mais para ouvir, e até me alonguei um pouco, mas eu acho que essa área é tão complexa e há tanta incompreensão, inclusive em relação ao papel de cada um, ao papel de cada instituição, que cada oportunidade que a gente tem para conversar, a gente tem alguns esclarecimentos que tem que fazer para a gente ver se a gente está falando a mesma língua. Então, vou agradecer a atenção de vocês, agradecer ter sido concedida a palavra, peço desculpas se não consegui ser tão claro ou tão breve, fui pego um pouco de surpresa, eu tive notícia da audiência pública recentemente, fui convidado para compor a mesa agora mesmo, então, o que eu queria era mais dividir mesmo as nossas preocupações para ver em que medida as nossas atuações podem se encontrar, e é claro que, dentro dessa perspectiva de valorizar a socioeducação, de fazer a coisa funcionar melhor, de enfrentar as questões estruturais para que isso aconteça, podem ter certeza que vão poder sempre recorrer ao Ministério Público por meio dessa atuação integrada, e asseguro isso desde logo. Obrigado pela atenção e era isso aí. Obrigado. Queria passar a palavra para o Fernando, promotor também. Henrique, se quiser fazer uma intervenção. Como a gente está estourado no tempo, eu não vou mais. Na verdade, estou bem contemplado por tudo que o Daniel disse. Só vou me colocar à disposição. A gente tem. Eu trouxe até os procedimentos aqui para lembrar de algumas coisas. Tem várias pautas do nosso inquérito civis que tratam da Fundação Casa, né, desse problema específico dos agentes, ambiente de trabalho, a gente colocou como tema, que alguns tangenciam, alguns entram dentro mesmo do que vocês estão falando, outros tangenciam. Mas seria interessante se vocês tivessem
uma comissão assim para tratar com a gente, interlocutores aí privilegiados que estão mais por dentro de alguns assuntos disso, porque a gente está fazendo reuniões com a Fundação, né, a próxima agora é com a Maria Eli, daqui a algumas semanas, e a gente pretende pegar pautas bem específicas assim para tentar um acordo extrajudicial, um TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, ou, caso não tenha acordo, até eventualmente uma ação judicial, que a gente prefere não mover, mas se não tiver jeito também. Então, vocês poderiam nos ajudar nisso, né? Acho que as pautas de vocês, algumas delas, podem se encaixar com as nossas, a gente pode fazer um trabalho conjunto. É isso, obrigado. Obrigado. Tinha pedido a palavra? Tudo bem. Já tem essa comissão montada, depois eu sugiro aqui ao final, que já está terminando, que vocês troquem contatos e possam marcar uma reunião para passar mais dados para os promotores. Som, funcionando aqui? Tá. Deputado, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela presidência da mesa, pelo excelente trabalho que está realizando, pela presença do Ministério Público do Trabalho aqui na figura do Dr. Daniel. Estou correto? Isso? E a todos os membros da mesa e servidores públicos estaduais aqui. Eu participei, tive a honra de participar dos trabalhos no sindicato que representa a classe durante 2 anos, no corpo jurídico. E sempre tive a honra de receber os servidores em minha mesa e falar com eles pessoalmente, olho no olho, a respeito de seus problemas específicos dentro das unidades. Bom, e o que eu percebi foi o seguinte: o calcanhar de Aquiles hoje do servidor da Fundação Casa se chama assédio moral institucional. O servidor é achincalhado e assediado moralmente pelos seus gestores e seus superiores hierárquicos dentro das unidades. Isso é notório. Se Vossa Excelência entrevistar a maioria dos servidores aqui, eles vão falar em assédio moral, pelo menos 100% dos servidores aqui. Tá? No que diz respeito à insalubridade, periculosidade, são questões que o judiciário deveria se atentar mais a essas questões, porque a CLT, assim como o artigo 7º da Constituição Federal, seus incisos 23 e 27, no que diz respeito à segurança e medicina do trabalho, estão sendo desrespeitados. No entanto, que foi mostrado aqui o índice altíssimo de atestados médicos, o índice de adoecimento dos servidores está crescente em virtude justamente desse assédio moral institucional, ou seja, de forma geral, servidores, não só o agente de apoio socioeducativo, mas a psicólogos, os operacionais, motoristas, enfim, a classe em geral, dentro da Fundação Casa. Aqui nós estamos dentro da Casa das Leis, aqui se fazem as leis, né? E a lei tem que ser observada. E, aliás, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela é muito clara na sua Constituição interna, no que diz respeito à qualidade de vida do trabalhador dentro do seu dia a dia de trabalho. Isso vocês podem verificar no anexo da Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Tá? Então, isso tem que ser atentado pelo governador do Estado e as autoridades públicas do governo do Estado de São Paulo. Isso é fundamental. O cumprimento da legislação trabalhista e da própria Constituição Federal deve ser observada. Isso no que tange o quê? A investimentos, políticas públicas, ou seja, canalizar de forma responsável o montante que o popular ou o cidadão paga os seus impostos. Isso tem que ser revertido para o próprio trabalhador, cidadão, pagador desses impostos, com melhor qualidade de vida, né? Melhor estruturação, como o doutor Daniel acabou de falar, infraestrutura dentro das unidades, investimento, né? Que não é pouco. Nós estamos inseridos dentro de um contexto mais rico da federação do país, que é o Estado de São Paulo, é onde se arrecada maior volume de impostos. Então, isso tem que ser revertido de forma qualitativa, no que se diz respeito a melhor plano de cargos e salários para o trabalhador da Fundação Casa, isso no que tange não somente ao agente de apoio socioeducativo, mas aos psicólogos, né? Agentes técnicos, operacionais, ou seja, a toda a categoria. Isso diante do princípio da isonomia.
Vossa Excelência há de convir que o problema é gritante. Nós estamos falando aqui de um servidor que veio a falecer na mão de um adolescente dentro da unidade. Isso é grave. É uma vida que foi ceifada, a vida de um pai de família que foi ceifado. Então, isso tem que ser atentado pelo Sua Excelência o Governador do Estado de São Paulo, no que tange à aplicação de uma política mais qualitativa, no que diz respeito não só a investimento, mas ao cumprimento da legislação trabalhista e da própria Constituição Federal, na sua premissa maior. Dentro de uma hierarquia de leis, como sou operador de direito, sou formado em direito, pós-graduado em direito civil e processo civil, eu tenho que atentar para esse detalhe. E eu sei que Vossa Excelência tem essa sensibilidade e vai levar essas questões a um grau maior de entendimento e as autoridades competentes para que estejam tomadas as devidas providências. Isso é muito sério, deputado Carlos Gianazzi. E o Ministério Público também vai atentar, e eu tenho certeza disso, a essas questões. Eu já recebi vários servidores na minha mesa chorando, em desespero, porque sofrendo processos administrativos disciplinares totalmente infundados, e a maioria das portarias normativas, eu quero chamar a atenção, a maioria dessas portarias normativas editadas pela própria doutora Berenice, a maioria delas são contra a legem, ou seja, não estão de acordo com a legislação trabalhista e tampouco a legislação constitucional. Isso é notório. Então, eu faço um apelo, né, como fazia parte do corpo jurídico do sindicato, né, às autoridades, ao deputado, presidente da mesa, Vossa Excelência, a sensibilidade do Ministério Público do Trabalho e as delegacias regionais do trabalho nesse sentido, e ao próprio governador do Estado, que se sensibilize com essas questões e chame para o diálogo a categoria, juntamente com o sindicato, e se reúnam na mesa para conversar a respeito dessas questões. Porque essas questões você resolve a partir de um diálogo entre sociedade, né, e as autoridades competentes para tal. Né? Já finalizando, não querendo tomar mais o tempo já está totalmente estourado. Eu agradeço desde já a atenção de todos vocês, da presidência, na figura do doutor e deputado Carlos Gianazzi, ao Ministério Público e aos demais membros da mesa, e aos servidores públicos que aqui estão. Eu agradeço desde já a atenção e vamos aguardar os acontecimentos futuros. Obrigado, viu? Obrigado. Nós estamos realmente com o tempo esgotado. Eu só quero fazer alguns encaminhamentos aqui rápidos, pessoal. Nós vamos, então, olha, vocês levantaram várias questões estruturais, como disse o promotor Daniel, e são várias, mas assim, me chamou muito a atenção a questão do adoecimento, que é muito grave, né? E vocês estão trabalhando doentes, porque não tem a licença médica, o afastamento médico que existe em outros setores, como na educação, por exemplo. Nós temos uma infinidade de professores afastados, com licenças médicas. E no caso de vocês é diferente, porque vocês continuam trabalhando adoecidos. Isso é muito grave. E essa outra questão que vocês levantaram do assédio moral, das perseguições, do assédio moral, é uma questão gravíssima. Nós vamos, então, além de todos os encaminhamentos que eu disse no início, né, vamos encaminhar as notas taquigráficas para o governador, para o secretário de Justiça, para a Berenice, mas nós vamos também tomar duas outras medidas aqui. A primeira delas é acionar a Comissão de Direitos Humanos, aqui da Assembleia Legislativa, e pedindo a convocação, de novo, porque nós já fizemos isso, da Berenice, para que ela venha depor e a gente vai colocar essas questões, né? E vamos também pedir uma audiência com o secretário de Justiça, o Márcio Elias Rosa, que é promotor, inclusive, e vamos levar a comissão, essa comissão de vocês, para que vocês possam dialogar. Nós vamos acompanhar e pedir para que ele tome providências em relação a isso, porque a Fundação está subordinada à Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, nós vamos fazer um apelo a ele, exigir que ele tome algum tipo de providência em relação às principais denúncias que vocês estão
levantando aqui. Então, é isso que nós vamos fazer imediatamente. Vamos disponibilizar também as notas taquigráficas para vocês, a gravação na íntegra aqui da nossa audiência pública. É importante que isso seja divulgado. A sociedade tem que saber o que está acontecendo dentro da Fundação Casa, que uma parte considerável da violência vem dessa questão estrutural, da falta de investimento, né, da superlotação. Isso joga, né, normalmente servidores contra os adolescentes e adolescentes contra os servidores. Como disse o promotor Daniel, é oprimido contra oprimido. Tem aquela música do Caetano Veloso, do Gil e do Caetano, que chamou Haiti, né? Ele fala exatamente sobre isso, de negros batendo em negros, né? O policial negro batendo porrada no negro. É uma música que fala exatamente sobre isso. Então, vamos fazer esses encaminhamentos. Eu agradeço a presença de vocês. Parabéns pela mobilização, por vocês virem aqui e falarem, se exporem, e nós vamos tomar todas essas providências que eu coloquei aqui. É importante, depois que vocês conversem com os promotores, aqui a comissão, tem uma comissão organizadora aqui da audiência pública, para que vocês continuem levando as denúncias ao MP. Tá ok? Muito obrigado. Perfeito. E parabéns pela mobilização. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus proteja vocês. Vamos manter essa comissão. Vai manter o contato. Felicidade, viu?